Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Olá pessoal, hoje nós vamos ter um vídeo muito interessante, uma palestra sobre o tema O Vestuário Cristão com o pastor adventista Sérgio Schmidt. Que esta palestra seja uma bênção para a tua vida. Se você não for inscrito, inscreva-se em nosso canal, deixe aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho, compartilhe com os teus amigos, que você possa ser abençoado por este vídeo. Que Deus te abençoe. Canal Graça e Salvação. Se você ainda não for inscrito em nosso canal, inscreva-se, ative as notificações. Vamos estudar um tema muito importante, mas um pouco polêmico. Quase ninguém gosta de escutar a respeito desse tema. É a respeito do vestuário cristão. Será que nós precisamos, como um povo, uma reforma do vestuário? Um povo que dizemos que estamos nos preparando para morar na pátria celestial com o nosso Senhor Jesus Cristo? Vamos ver somente dois princípios bíblicos. E como esses dois princípios bíblicos definem o tipo de vestuário que devemos estar usando para separar-nos do mundo. Primeiro princípio bíblico, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia. Interessante, né? Traje honesto, com pudor e modéstia. Pudor? O que é pudor? Pudor é vergonha. Vergonha. A roupa, especialmente das mulheres, tem que mostrar vergonha, pudor, cobrir o seu corpo. Acontece que de maneira geral, falando de maneira geral, hoje em dia a mulher perdeu a vergonha. Não tem vergonha nenhuma de mostrar partes do seu corpo que anos atrás ou décadas atrás nem sequer pensariam em expor ao público. Esses dois modelos de vestidos que vemos aqui, qual deles se encaixa mais ao conceito bíblico de Timóteo de modéstia e pudor? E esses outros dois aqui, qual deles que se encaixa mais no conceito bíblico de vergonha ou pudor, modéstia e um traje honesto? Necessitamos uma reforma do vestuário? Sim ou não? Esses outros dois modelos aqui que nós vemos são usados tipicamente por mulheres que se dizem cristãs, dentro e fora da igreja. Será que está correto de acordo com o princípio bíblico? Vamos analisar. O que é modéstia aos olhos de Deus? Isso é pergunta importante. Aos olhos de Deus, o que é modéstia? Se perguntamos para qualquer mulher, na rua ou na igreja, se ela está vestida de maneira modesta, todos vão dizer sim, eu estou vestida de maneira modesta. Mas o que é modéstia aos olhos de Deus? Isso é importante. O que lhes parece esta roupa usada por essa garota? Uma vez visitei uma igreja e a jovem que estava dirigindo os hinos adiante da igreja estava vestida com uma blusa exatamente igual que esta, deste mesmo modelo, assim mesmo como está na foto. Claro, não tinha os brincos e colares, mas a blusa era exatamente igual. Pergunto, seria apropriado para alguém que está na casa de Deus dirigindo um serviço de louvor usar uma vestimenta tão, de maneira que exponha tanto o seu corpo? Essa outra foto que está aqui, uma mulher diante das câmeras da televisão, sendo entrevistada. Olha a posição que está sentada, cruzando as pernas com uma saia tão curta, praticamente mostrando tudo o que tem para mostrar. É que, como eu disse, a mulher hoje em dia perdeu a vergonha, de maneira geral falando. Não se aplica a todas, mas o princípio é este aí. A mulher ha perdido a vergonha. E alguns ainda se atrevem a dizer que quando Adão e Eva pecaram, Deus fez para eles túnicas de pele, tais como se vê aqui nessas imagens que aparecem na tela. Ora, se Deus tivesse feito para Eva uma túnica tão sensual,
curta, como está mostrando aqui, e a Adão simplesmente uma tanga, então as mulheres estariam justificadas de vir na igreja com minissaia e os homens de bermuda? Será que Deus fez para Adão e Eva roupas tão imodestas e tão curtas, depois que Ele os cobriu? Porque a Bíblia diz que Deus fez túnicas de peles, depois do pecado, túnicas de peles para cobrir o corpo de Adão e Eva. Olha que interessante. Antes do pecado, Adão e Eva estavam vestidos com uma gloriosa roupagem de luz. A glória de Deus brilhava sobre eles. Quando eles pecaram, essa glória, esse brilho que vem de Deus, desapareceu. E eles viram que estavam nus. Então aí vem o Criador, vem Deus, argumenta com eles por que eles pecaram, aquele diálogo todo que está em Gênesis, e depois diz que Deus fez túnicas de peles para eles. Ora, essas túnicas tinham um propósito. No livro História da Redenção, página 46, diz o seguinte: Deus vestiu-os com túnicas de pele para protegê-los da sensação de frio e calor a que estavam expostos. Claro, no Jardim do Éden não havia nem frio nem calor, era uma temperatura agradável todo o tempo. Quando eles foram expulsos do jardim, a coisa ficou diferente. Então eles sentiam calor e frio, e essa túnica tinha o objetivo de protegê-los da sensação de frio e calor a que estavam expostos. Ora, uma túnica tão curta, tão pequena como uma tanga, não vai proteger nem do frio, nem do calor. Olha como se vestem as pessoas que vivem nas regiões mais cálidas da Terra, do planeta, nos desertos, como se pode ver nesta foto. Tanto homens como mulheres se cobrem todo o corpo, da cabeça até os pés, para proteger-se do calor. Então se crê que a túnica que fez Deus para Adão e Eva eram túnicas completas, desde o pescoço até os pés, manga comprida, para proteger da sensação do frio e também para proteger a sua pele contra o calor a que estavam expostos. Então, assim é como é. Deus foi o primeiro desenhador de modas. E em seu primeiro desenho, ele deu princípios para que o seu povo seguisse. A roupa dos patriarcas bem pode haver sido baseada na primeira túnica dada por Deus. Deus fez uma túnica para Adão e Eva, uma túnica completa, tal como se exemplifica quando se apresenta os patriarcas do Antigo Testamento. Quando apresentamos eles, não apresentamos eles vestidos de calça e camisa e vestido curto como as mulheres usam hoje, não, eram umas túnicas, não? Talvez Deus fez uma túnica assim, de comprida, completa para Adão e Eva, e daí o primeiro modelo foi seguido, e as pessoas vestiam-se desta maneira. Olha como se vestiam as mulheres romanas e judias no tempo do Império Romano e do tempo do judaísmo. Olha como se vestiam as campesinas da Idade Média, sempre cobertas, pescoço até os pés, manga comprida. Essas são as que colonizaram os Estados Unidos, os pais peregrinos que vieram, né, fugindo da perseguição da Europa para fundar um país de liberdade, os Estados Unidos. Olha como era o vestuário em 1860, os vestidos que arrastavam o chão, como uma saia balão, mas muito comprido, muito frondoso. Até as crianças, desde pequenininha, olha as meninas e os meninos também, bem diferente do que é hoje em dia. Então veio a reforma do vestuário americano. Uma mulher chamada Amélia Bloomer foi a que disseminou esta nova moda, é o vestido americano reformado. Era um vestido, como se aprecia na foto, de um vestido um pouquinho acima dos joelhos e com uma calça assim frouxa por baixo do vestido, tal como está exemplificado na foto. E aqui tem outro estilo desse vestido reformado americano. Se aprecia bem uma calça bem parecida à calça masculina e aquele vestido um pouquinho acima dos joelhos. Interessante.
Essa era a reforma americana, da moda dos Estados Unidos, nos anos 1800, final dos anos 1800. Olha, Deus, primeiro testemunhos para a igreja, 421. Deus não deseja que seu povo adote o assim chamado vestuário da reforma. Ele é um traje imodesto, totalmente inadequado às humildes seguidoras de Cristo. Interessante, esse traje que está aí, Deus chama de traje imodesto. Por que é imodesto? Bom, porque a calça é muito parecida à calça masculina e o vestido é curto demais, pouco acima do joelho. E por isso que Deus chama totalmente inadequado e modesto. E ao surgir a questão das polegadas, a fim de assegurar a uniformidade quanto ao comprimento, em toda parte foi trazida uma régua e verificou-se que o comprimento de nossos vestidos mediava entre 8 e 10 polegadas acima do chão, 20 a 25 centímetros do chão até a parte do vestido de baixo. Então, isso está em Mensagens Escolhidas, volume 3, página 279. Interessante. Não um vestido que arrasta no chão, não um vestido curto acima do joelho com uma calça comprida por baixo, mas um vestido que fica metade da canela, mais ou menos, por aí. É o que Deus estava orientando as mulheres a vestirem. Segundo Mensagens Seletos 536. Vossas meninas devem usar a cintura de seus vestidos perfeitamente frouxa e devem usar um estilo de vestido conveniente, confortável e modesto. Seu vestido deve ficar abaixo do joelho. Princípio bíblico. Frouxo e abaixo do joelho. Interessante, né? Não aquele vestido que marca completamente as formas do corpo, não aquele vestido que é frouxo, mas é muito curto, com a metade da coxa ou menos ainda, mas aquele vestido que é frouxo e abaixo dos joelhos, escondendo as formas sensuais do corpo da mulher. Pergunto, é razoável ou mesmo modesto ver os membros de suas filhas expostos até a curva do joelho, sem qualquer cobertura exceto uma meia de algodão no verão e uma de flanela no inverno? Por que as mães não deveriam vestir as suas filhas de maneira sensata, modesta e saudável, independentemente da moda predominante? Isto é, Health Reformer, novembro 1 de 1870. Olha como vestiam as meninas naquele tempo. E a mensageira de Deus criticou esse tipo de vestuário porque estava muito curta. O vestido, a saia, muito curto, praticamente no joelho ou acima do joelho um pouco. Minhas visões pretendiam corrigir a moda atual, os vestidos longos demais que se arrastam pelo chão, bem como os vestidos curtos demais que chegam à altura dos joelhos e que são usados por certos grupos. Foi-me mostrado que devemos evitar ambos os extremos, usando o vestido até a altura do cano da bota da mulher, mais ou menos, evitaremos os males do vestido extremamente longo e escaparemos aos males e notoriedade do vestido extremamente curto. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 464. Quando ela menciona aqui que o vestido da mulher deve estar mais ou menos à altura do cano da bota da mulher, mais ou menos, não quer dizer que se a mulher usa uma bota até o joelho, que o vestido pode chegar até a bota, até o joelho. As botas das mulheres naquele tempo, quando ele escreveu isso, nos anos 1860, mais para frente um pouco, as mulheres não usavam botas até o joelho, eram botas curtas, até o tornozelo mais ou menos. Um pouquinho mais para cima, talvez, até o tornozelo. Então, o vestido devia chegar mais ou menos à altura do cano da bota. Este era o padrão, como Deus revelou a sua mensageira. Hoje em dia, aí está, novamente, o modelo dos vestidos que se usa. Por cristãos e por não cristãos. A mesma coisa. Vestidos e saias curtas, a metade da coxa, ou às vezes até menos, com um degote um pouco ousado, sem manga. Será isso o estilo de vestido apropriado, modesto aos olhos de Deus? Satanás inventou as modas que deixam os membros expostos.
Interessante, hein? Satanás inventou as modas que deixam os membros expostos. Testemunhos para a Igreja, volume 2, 531. Quando fala de membros, não está falando só das pernas, mas também braços e pernas. Por que Satanás inventou as modas que deixam os membros expostos? Não somente pela questão da modéstia, mas também pela saúde. É um princípio de saúde que o corpo deve estar coberto com a mesma, completamente coberto de roupa para manter a circulação do corpo normal. Uma saúde perfeita requer uma circulação perfeita. E para que haja uma circulação perfeita, o tecido, a roupa deve cobrir os braços, as pernas e o corpo de maneira uniforme. Se existe mais roupa em uma parte do corpo e menos em outra, a circulação não vai ser perfeita. E o resultado é, a longo prazo, problemas de saúde. Veremos em outra ocasião quando falarmos dos princípios de saúde. Novamente 2 modelos. Olha que interessante o contraste. O da esquerda, um vestido que usava uma mulher pobre no ano de 1860. O da direita, vestido que usa uma moça pobre hoje em dia, que se consegue comprar por R$50. A diferença é marcante, né? Em questão de quanto? 150 anos? Uma diferença dramaticamente grande. Nunca se imaginaria que chegaria a um ponto assim. Outro ponto interessante, olha essa foto. O que vocês observam? Muito apertada, muito ajustado. A saia ou o vestido demasiado apertado, mostrando todas as curvas sensuais da mulher, que deve ser reservada somente para o seu esposo. Isso é uma coisa também que se vê muito comumente nas igrejas cristãs. Deus não apenas criou homens e mulheres para responder sexualmente de maneiras diferentes, mas também projetou seus corpos de maneira diferente. A mulher, com seus seios arredondados, a cintura mais estreita, quadris mais largos e nádegas mais cheias, tem curvas que são visualmente estimulantes para os homens. Isso é uma realidade. Todos os homens sabem muito bem de que eu estou falando. As curvas da mulher são estimulantes para o homem. Deus assim desenhou. Agora, quando Deus projetou o vestuário, era para que essas roupas cobrissem essas curvas que são estimulantes para os homens e não despertasse o interesse nos homens que observam a mulher. Roupas imodestas revelam aspectos sensuais do corpo de uma mulher. A curva arredondada dos seios, quadris e nádegas. A roupa modesta é projetada para que se ajuste livremente à sua forma, sem revelar suas curvas sensuais. Essa é a diferença de roupa modesta e imodesta, né? Espero que tenha ficado bem claro. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, comentário, por favor, pode deixar abaixo que estaremos respondendo praticamente a todas elas. A definição do mundo das roupas femininas revela intencionalmente a forma de uma mulher. Interessante, né? Roupa feminina é aquela que revela intencionalmente a forma de uma mulher. A falta de modéstia e vergonha é sinônimo de feminino, segundo os critérios do mundo. Mas os critérios do mundo não devem ser critério para o povo de Deus, que guarda os mandamentos de Deus e que queremos morar com Jesus no céu. O critério para o nosso vestuário é a palavra de Deus, os princípios que Deus deixou em sua palavra. Olhem essas fotos. Vestidos totalmente femininos, elegantes, dentro da moda. Se uma mulher se vestir assim, ela pode ir a qualquer lugar e todos vão acolher bem esse tipo de vestuário. Novamente, outros 2 modelos que está ao alcance de todas as pessoas. Por que não vestir-se assim? Em vez de vestir-se para ser tratadas como objetos sexuais, por que não vestir-se de maneira feminina, atraente para honrar a Deus? Novamente, outros 2 modelos. Todos esses modelos vocês podem encontrar na internet para vender.
ou para tomar como modelo e mandar fazer um vestido mais modesto para honrar ao Criador. Essa empresa aérea foi criticada pelo mundo, não pelos adventistas ou não pelos cristãos, foi criticada pelo mundo. Too sexy to fly, muito sexy para voar. Olha só o uniforme dessas aeromoças, totalmente demasiado sexy para um uniforme de uma companhia aérea. Interessante, e mesmo as pessoas que não têm um ponto de vista, um critério cristão, se dão conta do que é demasiado sexy e demasiado atrevido. Outro problema é o degote. Degotes como esses que aparecem na tela são muito comuns de ver, não só fora da igreja, mas até mesmo dentro da igreja. Nos cultos, sim, nos cultos. Já cansei de ver mulheres com um degote atrevido, assim como esses, nos cultos de adoração a Deus. Eu acho que é muito descaro. Outro problema é as blusas. Blusas sem mangas, blusa de tirinha, blusa de alcinha, que expõem os ombros da mulher. E a desculpa é muito calor no verão. E vem aquelas blusas de alcinha e tirinha, saias curtas, como se vestir pouca roupa vai resolver o problema do calor. Interessante, né? É um pouco tem que ver com a cultura, né? Especialmente a cultura brasileira. Mas isso está totalmente inapropriado para ser o vestimento de uma cristã. Especialmente na igreja, quando eu já cansei de ver mulheres com blusas dessa natureza no culto de adoração no sábado de manhã. Olha como vestiam as mulheres em 1870. 1870. Interessante como evoluiu. 1880. Vou mostrar uma sequência de fotos que mostra como o vestuário feminino evoluiu com o passar dos anos. 1890. 1900, aquela armação que tinha por baixo do vestido foi desaparecendo. 1910, mas ainda permanecia comprido, floxo. 1920, foi subindo. 1930, 1940, subindo ainda mais, praticamente à altura do joelho. 1950, um pouco mais folgado, mas ainda curto. 1960, segue indo para cima. 1970, um pouco mais para cima ainda. 1980, 1990, então no século XXI. Aí já não tem mais limite. A mulher é bem aceita onde for, não importa o comprimento do seu vestido, socialmente aceita, estou falando. Eu já vi mulheres vestindo-se com saias tão curtas que praticamente se pode ver a roupa de baixo. Isso é um absurdo. Mulheres, e na rua? E mulheres, às vezes, até de uma certa, eu diria, meia-idade. É o século, é a cultura. Século XXI. Olha só, é isso aí. Século XXI, século XXI. Infelizmente, hoje em dia, muitas mulheres se vestem como prostitutas e querem ser respeitadas e tratadas como damas. O vestuário tem muito que ver a maneira que você vai ser tratada. Interessante como outras denominações conseguem manter-se separadas do mundo. Esses são os menonitas. Olha como se vestem os menonitas. As crianças, desde pequenas, mulheres, vestidos longos e compridos, bem de acordo com o critério que Deus tem em sua palavra. Longos e frouxos. Roupas modestas são usadas para representar a pureza da igreja. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. O vestuário tem muito que ver com o caráter. Interessante. O caráter de uma pessoa é julgado pelo aspecto do seu vestuário. Um gosto apurado, uma mente cultivada, revelar-se-ão na escolha de ornamentos simples e apropriados. Livro Educação, página 248. Então, representa o caráter de uma pessoa, ou o caráter é julgado pelo aspecto do seu vestuário. Muitos se vestem em conformidade com o mundo,
a fim de terem influência. Cometem, porém, nisto um erro lamentável e fatal. Se quiserem exercer verdadeira e salvadora influência, vivam segundo a sua profissão de fé. Mostrem essa fé pelas obras de justiça e tornem grande a distinção entre os cristãos e o mundo. Mensagens aos Jovens, 128. A diferença entre os cristãos e não cristãos deve ser marcante, deve ser grande a distinção. Não devemos querer aproximar-nos do mundo, parecer-nos a ele, ao mundo, em vestuário, em práticas, em alimentação, em todas as coisas, separados do mundo e diferentes do mundo. Assim exerceremos uma influência salvadora. O primeiro princípio, vestimenta com pudor, com vergonha, com modéstia e simplicidade. Segundo princípio, a mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. Deuteronômio 22, versículo 5. Deus determinou que houvesse clara distinção entre trajes masculinos e femininos e considerou o assunto de suficiente importância para dar explícitas instruções a esse respeito, pois se o mesmo traje for usado por ambos sexos, causaria confusão e grande aumento de crime. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 460. Impressionante! Confusão e grande aumento de crime. Será que por isso, uma das razões que a criminalidade está tão alta em nosso mundo? Pelo vestuário confuso e unissex que existem entre as pessoas e entre os cristãos também? Mary Walker, ano de 1870, foi presa várias vezes por vestir-se com roupa de estilo masculino. Como se pode apreciar na foto, uma calça comprida, como vestiam os homens, e uma jaqueta fechada na frente, um casaco, muito parecida a que vestiam os homens da época. Isso se chama androginia, vestir-se com um estilo de roupa masculino. Foi presa várias vezes por vestir-se com roupa estilo masculino. 1920. Muito interessante esta foto. Algumas mulheres da esquerda, com exceção da direita, que tem uma saia, as outras estão vestindo uma calça frouxa com uma bota, ou pelo menos algumas têm botas, outras têm uma imitação de bota, que é uma sapatilha, e depois uma meia. Interessante que esse é o estilo de calça comprida que vestiam alguns homens militares, uniforme militar da época, como vocês podem apreciar nesta foto, em 1920. O homem vestindo-se assim e a mulher, então, vestindo-se de maneira igual. Sempre a mulher tratou de imitar o homem em seu vestuário. Novamente aqui, a mulher adaptando o seu estilo de calça comprida de acordo com como a moda progredia. Várias cidades americanas nos séculos 19 e 20 aprovaram leis que proibiam as mulheres de usar calças. É impressionante isso. Um exemplo disso foi uma lei de 1863 aprovada pelo Conselho de Supervisores de São Francisco, nos Estados Unidos, que criminalizava a aparição pública em um vestido que não pertencia ao seu sexo. Criminalizava. Embora existissem leis similares em Columbus, Ohio, aprovadas em 1848, Chicago, Illinois, aprovada em 1851, Houston, Texas, aprovada em 1864, Orlando, Flórida, aprovada em 1907 e aproximadamente 2 dúzias de outras cidades americanas. As leis anti-cross-dressing continuaram até o século XX, com Detroit, Michigan e Miami, na Flórida, aprovando leis até a década de 1950, e Cincinnati, Ohio, passando uma lei em 1974, que proibiam, criminalizavam uma pessoa sair em público com roupa que não pertencia ao seu sexo. Interessante, muito interessante. Calças jeans unissex em 1970. Todos lembram que tem um pouco mais de idade, né? Lembram das calças jeans que apareceram nessa década unissex, igual para os dois
para tanto homem como para a mulher. Aí novamente uma foto bem ilustrativa. Deus falou vestidos ou roupa frouxas, amplas e compridas. E a moda é essa aí, calça jeans apertada que marca cada forma da anatomia feminina. Isto é modéstia aos olhos de Deus? Isto é pudor e vergonha? Respondam a pergunta. A distinção entre homem e mulher é cada vez mais confusa no vestuário. Não se sabe quem é quem, muito semelhante. Há a tendência crescente de fazer com que as mulheres usem vestuário tanto quanto possível semelhante ao do outro sexo, confeccionando suas roupas com talhe similar às dos homens, o que Deus considera ser abominação. Testemunhos para a Igreja, volume 1, 372. Abominação aos olhos de Deus, vestir-se com roupas parecidas um ao outro. Interessante, esta foto, observe esta foto. Essa foto tomei eu mesmo no dia que eu fui ao dentista. Essa moça de traje azul era a dentista, estudante de odontologia. Esse é o uniforme usado tanto por homens como por mulheres. Uma calça azul e uma blusa azul, que é totalmente unissex para homens e para mulheres. Mas eu fiquei impressionado de ver uma jovem vestida desta maneira. Tomei a foto também. Que interessante. É uma jovem que usa o mesmo uniforme unissex, só que ela colocou por cima da calça uma saia ampla e longa, abaixo do joelho, e uma blusa de manga comprida por baixo da blusa azul do uniforme. Interessante. Eu perguntei para alguém por que essa se veste diferente e disseram, ela é uma judia, do judaísmo. Por que algumas religiões não têm vergonha de serem diferentes, de manter a sua identidade? E por que nós, como adventistas, ou nós, como cristãos, não queremos ser diferentes? Queremos nos assemelhar cada vez mais ao mundo, para não ser criticados, para não ser olhados de maneira estranha. Tanto que outras pessoas, outros grupos religiosos, não têm essa vergonha de serem diferentes. A moda é a moda. Agora é a moda do leg. Olha o leg, substituindo a calça comprida. O leg ajustando-se às formas do corpo da mulher. E eu já vi gente criticar. Tem uma carta, um artigo no meu computador, uma mulher desenhadora de modas que critica absolutamente o uso de leg pela mulher. Assim, exposta. Pode usar leg com uma calça, uma saia por cima, mas usar só leg sem nada por cima, ela é uma desenhadora de modas que não tem nenhum princípio cristão. Ela diz que é um absurdo uma coisa destas. Olha esta apresentadora do Tempo. É uma foto um pouco chocante. Observem os detalhes da calça dela. Um leg totalmente inapropriado para estar em frente às câmeras da televisão. Ela é uma pessoa mexicana que está diante das câmeras, é a moça do tempo, que dá a informação do tempo. E posso dizer que com esse pequeno vídeo, ela ficou famosa mundialmente. Foi considerada a moça do tempo mais sexy dos tempos modernos. Pois claro, né? A maneira como se veste. É isso apropriado aos olhos de Deus? É isso modesto aos olhos de Deus? Logicamente que não. Até que ponto chegou a mulher se rebaixar e expor-se desta maneira o seu corpo sem pudor, sem vergonha e sem modéstia? Calça comprida, o leg é muito importante usar, especialmente no inverno, para proteger as pernas e fazer com que a circulação do sangue seja uniforme, mas por cima deve ter uma saia ou um vestido. Isso é princípio bíblico. Agora, vamos falar um pouquinho dos homens, né? Porque quando a gente fala de vestuário, muitos criticam e dizem, não, só fala da mulher. Claro, a mulher é o problema sério, mas o homem também não fica para trás. Olha só o estilo de calça comprida que os homens estão vestindo atualmente, assemelhando-se muito mais ainda ao estilo, né, das calças das mulheres. Dito seja de passo, calça comprida é roupa de homem, sempre foi, mas as mulheres adotaram o seu estilo e agora o homem buscando o estilo feminino para que não haja nenhuma diferença entre
os gêneros, totalmente uma abominação aos olhos de Deus. Esse é outro estilo de vestuário masculino, totalmente inapropriado e eu diria até ridículo, uma coisa assim. Essa foto eu tomei numa loja de roupa masculina. Olha que interessante. O terno do lado direito, um pouco ainda conservador, mas olha o da esquerda, como a gente diz aqui, calça marrecão, apertadinha e curta. E o paletó também bem curto. Quer dizer, a moda ela vai variando, mas chegando até ao absurdo. Mas o cristão deve manter-se dentro dos princípios bíblicos. Se vem uma moda, se essa moda está dentro do padrão bíblico, não tem problema usar aquela roupa que está na moda. Mas se a moda foge do padrão bíblico de simplicidade, de pudor, de modéstia, de vergonha, então deve ser deixada de lado. E a nossa vontade, a nossa conduta, o nosso padrão de vestuário deve amoldar-se à vontade revelada de Deus. O que lhes parece isto? Roupa masculina, cada vez mais semelhante à roupa feminina. É uma vergonha uma coisa dessas. Aí, novamente, um estilo de vestuário masculino. Uma incrível evolução, depois de quase um século. Vestuário do homem em 1940 e vestuário do homem no ano 2019, ou 2020, ou 2021, né? Que interessante, né? A vestuário do homem tem degenerado bastante também. Mas algumas pessoas dizem o seguinte: bom, eu me visto de acordo com o meu critério. Eu acho que a maneira que eu me visto está bem. E eu acho que não é tão importante assim. O importante é que vai no coração. Deus vê o coração. Deus não vê a roupa, ou o que eu como, ou o que eu faço. Deus vê o coração da pessoa. Interessante. Será que é certo isso? Mas bem, eu diria que o exterior da pessoa revela o interior do coração. Né? Jesus falou alguma coisa parecida. Ele disse: lava primeiro o interior do copo e o exterior ficará limpo. Interessante isso, né? Os que assim pensam que o que é importante é o coração, que como eu me visto não tem nada que ver, os que assim pensam verificarão no dia do juízo que eles se desviaram das expressas exigências de Deus, tendo colocado a sua própria opinião como norma do que é direito ou errado. Descobrirão que o que lhes parecia sem importância não era assim considerado por Deus. Seus reclamos devem ser obedecidos religiosamente. Os que aceitam qualquer dos seus preceitos e a eles obedecem por ser-lhes assim conveniente, ao passo que rejeitam outros porque a sua observância demandaria sacrifício, rebaixam a norma do direito e, por seu exemplo, levam outros a levianamente considerar a santa lei de Deus. Assim diz o Senhor, deve ser nossa regra em todas as coisas. Livro Conselho sobre o Regime Alimentar, página 30. Então, a minha opinião, o que eu acho que é direito e errado, não tem importância. O que importa é assim diz o Senhor. E nossa vida deve colocar-se em harmonia com a vontade expressa de Deus. Claro, se queremos morar com Ele no céu. Porque no céu, Deus terá suas leis, os seus princípios de governo. E se nós não queremos obedecer aqui na terra, será que Deus vai nos levar no céu, para lá, na casa dele, para morar com Ele, para criar problemas e dificuldades também lá na sua casa? Bom pararmos para pensar e refletir a respeito. Que Deus nos abençoe, que possamos fazer as mudanças necessárias e possamos glorificar a Deus com a nossa maneira de vestir. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Deixe o seu comentário aí abaixo, a sua pergunta, que trataremos de responder a todas as perguntas que forem apresentadas. Que Deus lhe abençoe hoje e sempre. Graça, paz e maranata. O Senhor logo vem. Graça e salvação, compartilhando a esperança da volta do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.